Olá, bem-vindos e bem-vindas, tanto quem está aqui ao vivo quanto quem está assistindo uma gravação de um encontro que vai acontecer em seguida com um querido amigo, o Will, da Ordem dos Dragões. Muito prazer, quem não me conhece ainda, eu sou a Ana, eu sou a facilitadora desse canal aqui, Caminho Sincrônico. Já conduzi inúmeros encontros sincrônicos por aqui, algum tempo atrás. Já conversei com muitos kings, a gente já fez muitas rodas de cor de cristal e muitas das pessoas, inclusive, que chegaram nesse canal, chegaram por conta desses movimentos. Então, quero dar as boas-vindas a vocês aqui nesse canal. E estamos aí há 20 dias, né? Agora 19, estamos no finalzinho desse dia. 19 dias do encerramento desse ciclo de 260 kings. E eu senti vontade de vir aqui nesses 20 dias para a gente conversar um pouco, para a gente poder se atualizar, para a gente poder trazer os amadurecimentos que vieram nessa jornada, né? Que está se encaminhando, né? Para um novo começo, que nunca termina, né? A gente está sempre renovando os inícios. E eu não podia começar esse circuito aqui, não podia ser com ninguém mais, né, diferente do dragão magnético, né, que é um querido amigo, Will, e eu já vou incluir ele aqui na conversa para a gente poder trocar, conversar aqui agora, né, chegando aqui, não está chegando por acaso, a gente sabe que nada é aleatório, né, a gente está sempre dentro de uma grande engrenagem, ninguém está fora disso. Bem-vindo, Will. Olá, e aí? Boa noite. Tudo bem? Só um instantinho que eu acho que não conectou o meu. Gente, quem tá aqui, por favor, me diga se tá me escutando. Opa, me escuta? Fala aí, deixa eu ver Só se um eu te pouquinho, escuto. deixa eu só ver se eu consigo conectar o meu fone de ouvido para não ficar dando eco aqui, tá? Tá. Pra mim não tá dando eco, tá normal. Quem tá aqui, se quiser dar um feedback, Eu vou tentar sair e entrar de novo para ver o que acontece, beleza? tá, pode ir lá, vai lá. Enquanto a gente vai conversando aqui, estamos nesse dia de dragão ressonante vermelho, né? Na metade da onda encantada da águia. E tem uma informação que vocês não sabem, né? Eu vou deixar o Will voltar aqui para ele contar, mas é um dia bem especial também para ele hoje. Então, uma noite de celebração por aqui. Estou bem feliz de retomar esses encontros. Fiquei bastante afastada aqui desse movimento aqui de lives, né? Durante um bom tempo. Tenho feito encontros ao vivo todos os dias, mas por outra plataforma, e está sendo muito especial, muito nutridor, muito expansor. E eu quero contar um pouquinho disso também aqui. E aí, Will? Agora sim. Consegue me ouvir? Sim. Não tem eco? Muito bem. Eu acho que não. Tá. Eu acho que a gente pode fazer aquela praxe, assim, a gente fecha os microfones de repente quando o outro falar, talvez. É, mas Daí... acho que agora tá tranquilo porque eu tô te ouvindo pelo fone, não tá saindo áudio aqui, então agora eu Ah, acho que vai. tá, beleza. Will, eu tava falando, dando um pequeno spoiler aqui pro pessoal, que é uma noite de celebração, né? Então, bem-vindo a esse encontro aqui, é uma alegria, uma honra para mim poder te ter nessa noite tão especial, se tu quiser contar para as pessoas, né? Tu tá Muito adentrando aí obrigado. um novo ciclo. Sim, hoje é meu aniversário. Hoje eu completo 32 anos. Então, é um novo ciclo. É um dia de dragão ressonante. Então, eu tô bem empolgado de estar aqui, tô bem empolgado de estar vivendo esse dia, tô bem reflexivo com algumas questões bem importantes. E tô projetando que seja um grande anel. Que sejam 365 dias bem produtivos como jamais foram. Então, é legal estar aqui partilhando um pouco com vocês sobre o que eu tô pensando e sentindo nesse dia de hoje. Sim, uma honra, assim, recebe aí o meu abraço, né? Mandei já um parabéns aí, mas agora sim, presencialmente aqui, a gente tá mais pertinho, né? Te abraço daqui, assim, e tenho certeza que vai ser um ciclo, já é, né? Já tá escrito, já tá acontecendo, a gente só vai revelar, né?
Já é um ciclo bastante nutridor, assim, né? Com essa frequência do dragão ainda, que é a tua frequência de nascimento, né? Nesse tom ainda de tom 7, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas no primeiro momento, assim, Will, eu acho que é importante a gente trazer de que lugar a gente está falando, assim, né? Quem são essas pessoas que estão aqui conversando? Não no sentido de quem é, no mais profundo, mas assim, no que se refere aqui a esse universo 3D, né? Que a gente tá na matéria. O que tu faz da vida, Will? Que tu tá sintonizado com a lei do tempo, isso aí todo mundo já sabe, né? Mas o que nesse momento, assim, tu tá realizando, fazendo, né? E já aproveita para convidar o pessoal aí para seguir a página também aqui, que a Ordem dos Dragões também deve retornar com as lives em breve. Então já nos atualiza em relação a isso. Vamos lá. Ana, eu vou te pedir para você desligar o teu microfone mesmo, porque enquanto eu falei antes ali, ele deu um pouquinho de retorno, então acho que vai ficar melhor assim. Bom, eu sou o Will. Sou um entusiasta e um estudioso da Lei do Tempo, já tem quase 10 anos, inclusive no ano que vem completam 10 anos que eu conheci a Lei do Tempo. E dentre várias coisas que eu faço, a Lei do Tempo está no meio de todas elas, né? Eu sou estudante de psicologia, estou quase no finzinho, então, quem sabe... Inclusive, no meu próximo aniversário eu estarei no fim, estarei, quem sabe, há semanas de apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, então é mais uma razão para esse ano ser bastante especial, esse ano vindouro, né? Ser bastante especial, porque vai ser o ano de finalização da minha graduação de psicologia, né? E essas coisas se integram. Eu também sou instrutor de Kung Fu, o que também se integra, né? Então eu diria que essas são as minhas principais atividades, assim, no 3D, que nem você falou, né? Estudioso da lei do tempo, um estudioso da psicologia e um estudioso das artes marciais chinesas, que por si só é bastante coisa, é muito conteúdo. E todas essas três frentes assim da minha vida, eu vejo que elas meio que convergem, né? Porque, e especialmente dentro dessa onda encantada que a gente está agora, é um estudo de presença, é um estudo de existência, é um estudo da mente e das emoções. Isso tudo se converge em uma coisa só. E quando a gente falar um pouquinho mais sobre a onda encantada, acho que a gente vai poder desenvolver mais esse papo, né? Mas basicamente é isso. Eu sou esse cara aí, multifacetado, digamos assim, mas não tanto assim, porque é tudo meio interrelacionado uma coisa com a outra, né? Então, eu vou me apresentar também, porque eu imagino que venham pessoas daqui da Ordem dos Dragões, né, que talvez não me conheçam, e quem ainda não está atualizado sobre o que eu ando fazendo por aí. Eu venho facilitando retiros, né? Isso nos 2 últimos anos vem se acirrando, desde que eu morei num sítio durante 3 anos, num espaço maravilhoso chamado Terra de Encontros. E ancorei esse espaço durante algum tempo, né? E depois segui fazendo esses encontros para que a gente possa experimentar o tempo arte, né? O tempo natural juntos. E trabalho como consteladora também, sou facilitadora da lei do tempo, facilito meditações também, tem um grupo que me acompanha aí há quase 2 anos. E estava falando aqui, Will, antes de tu entrar, né, para o pessoal, já houveram muitas lives por aqui nessa página, né, durante 2 anos praticamente, assim, fiquei fazendo vários encontros sincrônicos por aqui. E isso faz muito sentido para mim, por isso que eu quis retomar também, sentir essa energia de retomar esses encontros, porque além do tempo, ela é um conhecimento que é vivo, né? A gente vai espiralando nesses acessos que a gente vai fazendo a cada quim, né? A cada dia é como um renascimento, né? É como uma nova descoberta, assim. Cada dia é um dia, a gente não vive. A gente se dá conta que de fato os dias não são repetidos, né? Os dias são exclusivos. A gente nunca viveu essa noite aqui, né? Esse dia de hoje, é a primeira vez que a gente está vivendo esse dia. Então, nesse período que eu fiquei fora daqui, assim, eu estive muito mergulhada, né, em ir desvendando cada vez mais, de forma mais profunda, assim, através da meditação, principalmente, né, e principalmente dos encontros. Então, fomentar esses encontros nessa reta final e poder fazer, assim, quem sabe, né, tô usando aqui, porque eu não falei com todos os 15 ainda, de todos os selos dos 20 dias,
Mas a minha ideia é que a gente possa celebrar esse giro, né? E trazer como que uma corte, né? Uma corte de 20 dias aqui para a gente trazer os nossos aprendizados, as nossas descobertas, as nossas percepções, assim, de como é, né? Como está sendo nesse momento planetário, porque a vida vai acontecendo, né? A gente vai. Eu me assustei agora, por exemplo, quando tu contou que tá quase te formando, né? Porque eu me lembro quando tu começou. Então, assim, a vida está acontecendo, a gente está fazendo mil coisas. E eu sei que tu, assim como outras pessoas que eu quero trazer aqui para conversar, seguem atuando, né, com a facilitação da lei do tempo, né, dando a sua contribuição. E aí a gente poder trazer aqui nesse momento, não vai ser um momento muito longo, né? A gente vai ficar aqui mais uns 30 minutos, 35 minutos, eu acho, né? Porque também essa noção de tempo, a gente já sabe que não, o relógio não descreve muito, mas a ideia é a gente ser disciplinado, que também tem outros compromissos depois. O Will tá no aniversário dele aqui. Mas, Will, dito tudo isso, né, eu quero te passar a palavra e quero que tu, como dragão que tu é, né, que tu nasceu nessa frequência do dragão, num outro tom, mas essa frequência do dragão, né, e o nosso foco aqui tá para essa frequência de luz. Eu queria que tu me trouxesse, assim, como é que tu tá percebendo hoje, assim, o dragão, sabe? Se tu quiser trazer até o contraste do que foi no começo e do que está sendo agora, para a gente ter essa percepção assim da passagem de tempo, né? E como que é e ir descobrindo, porque um Kim é muita coisa, né? Um Kim, né? Se a gente pega só um Kim. E são facetas que vão se revelando do meu ponto de vista, né? Então eu queria que tu contasse para nós aqui como é que tá sendo esse dragão, como foi, como tá sendo esse dragão para ti. Uhum. É uma pergunta e tanto. Bom, quem se identifica com a lei do tempo provavelmente já teve a sensação de descobrir o seu próprio Kim e de repente ver que aquilo sempre fez sentido, né? De que você sempre teve algum tipo de conexão, sempre teve algum tipo de interesse com algo relacionado àquele Kim. Meio que bate alguma coisa. A gente tem uma sensação de que caiu uma ficha ali que faz sentido aquela história, né? Então, eu também tive isso. Apesar de não me conectar com as palavras ali do dragão no início, mas aquela frasezinha que tem assim, aquela interpretação que tem do dragão magnético vermelho, e sou um imã, atraio conhecimento e consigo apoio divino. Isso me implantou uma pulga atrás da orelha, assim, né? Eu fiquei, poxa, essa frase aqui estranho, né? E aí o número um ainda também me chamou a atenção. Então sempre tem alguma coisa que faz com que a gente conecte, né? Agora, aquelas palavras ali não fizeram muito sentido, não. À medida que a gente vai entendendo os 15, estudando, que nem você falou, né, Ana? Um único selo simboliza um monte de informações, né? E à medida que a gente vai estudando aquilo ali e vai vivendo e vai ajustando a vida embasado naquela informação, a tendência é gerar um feedback positivo, né? Onde você pega aquela informação, muda um comportamento que faz com que você pegue uma nova informação sobre aquele selo que gera uma nova mudança de comportamento e você vai eventualmente se conectando e se transformando cada vez mais naquela energia, né? Não exatamente se transformando, mas é quase um realinhamento, quase um retorno para aquela energia, digamos assim. Né? Só que uma coisa que eu acho muito interessante do dragão é que eu precisei tirar um monte de coisa do caminho e não adicionar um monte de coisa para me sentir cada vez mais dragão. Eu sempre fui um cara muito mental, digamos assim, com muitas ideias, com muitos pensamentos, muitas concepções, né? E à medida que eu fui entendendo o Dragão Vermelho, fui percebendo que eu tenho que, ao invés de manter. Como é que eu posso dizer isso? Algumas concepções eu preciso ter muito sólidas, porque elas fazem parte da minha existência mesmo, mas outras concepções de vida que eu desenvolvi ao longo da história, eu simplesmente precisei ir jogando fora, porque não. É como se eu colocasse essa roupa, eu sempre uso essa analogia, né? Como se eu vestisse essa roupa e dissesse que agora essa roupa define quem eu sou. Isso aqui é o William. Não, isso aqui não é o William, isso aqui é só uma roupa, eu posso tirar e colocar outra. Né? Isso eu fui percebendo que um monte de ideias com as quais eu me identificava, na verdade não passavam de ideias e não me definiam como existência, como ser. Essa é a principal reflexão do Dragão Vermelho ao longo desses últimos anos. Assim.
E eu percebo que isso é senso comum dentro da lei do tempo. Todos nós temos aspectos dos 20 selos, independente do selo em que você nasceu, assim como dos 13 tons, independente do tom que você nasceu, independente do Kim do seu nascimento, você tem todos os 20 selos e 13 tons em algum momento ou outro da sua vida. Você nasceu dentro de uma onda encantada, então por isso só já é um movimento contínuo ali conectado a vários outros selos e tons, né? Então todos nós temos todos os tons e todos os selos. Porém, o dragão é o que nós temos em primeiro lugar, é a primeira coisa que nós somos, é a própria existência, é a própria essência da existência. E eu vejo que o dragão vermelho, ele chama cada indivíduo a um processo de unificação, a um processo de individuação. Carl Jung chamaria disso, né? O psicólogo Carl Jung, inclusive mago cósmico da onda encantada passada, né? O selo da transcendência da onda encantada do vento, ele diria que o grande trabalho da vida humana é um processo de individuação, é um processo de encontro do self, de quem você é genuinamente, de quem você é de verdade. E o dragão vermelho nos provoca de 20 em 20 dias a olhar para quem nós somos de verdade, né? E esse selo de hoje é muito especial, porque ele é o tom ressonante, então ele é a coluna vertebral, ele é o centro da onda encantada da águia azul, que simboliza a mente, que simboliza os nossos pensamentos, a nossa capacidade de criativa, né? A nossa capacidade de usar a mente mesmo. Se você não tem como centro quem você é de verdade, a sua mente fica completamente desorientada. E aí você vai criar um personagem que não condiz com quem você é no centro, com quem você é de verdade, com quem você é na coluna vertebral, né? Que você é lá no osso. Esse é o dragão vermelho de hoje. E, poxa, é o último dos dragões vermelhos, né? Depois a gente retorna para o dragão magnético, reiniciando um ciclo. Então é muito especial a reflexão do dragão vermelho. E não estou puxando farinha para o saco do dragão, hein? É o ponto de partida mesmo, de todos nós. Porque ele vai nos provocar a ser a ser íntegro, a ser coerente, sabe? E viver isso é bem divertido e às vezes bastante desafiador. Porque cedo ou tarde, se você for um dragão, ou se você refletir o suficiente sobre o selo do dragão, você vai se dar conta de que não dá para viver sendo incoerente. De que a gente percebe as incoerências e que aquilo vai incomodando, sabe? É como se fosse um espinho no pé, assim, que cada passo que você dá, você sabe que tá ali. Tem que sentar e tem que tirar, e talvez tirar doou um pouco, mas não dá para continuar caminhando por muito tempo com pequenas e grandes incoerências que a gente vai vivendo. Então, viver um dragão vermelho ao longo desses quase 10 anos de história me provoca diariamente a esse processo de unificação, esse processo de integração, de olhar para mim mesmo e buscar ser cada vez mais íntegro, né? E eu acredito que se cada um fizesse esse movimento na sua própria vida, a gente viveria vidas muito diferentes, como sociedade, como nas relações e nas interações que nós temos um com o outro mesmo. Porque grande parte das relações não são embasadas na nossa existência mais profunda, são embasadas em percepções que não importam de verdade, sabe? É uma reflexão para olhar sobre o que importa de verdade no fim das contas. Faz sentido esse papo? Não tenho certeza. Total. Nossa, muito, muito sentido. Até tô com um selo do dragão aqui, ó. Fiquei com ele aqui. Esse aqui é a arte da Su, que tu conhece. Eu reconheci a arte dela. Ela hackear, ó, ela me deu de presente todos os selos, assim, numa caixinha linda, não tô com a caixinha aqui agora. Mas eu quis trazer ele aqui porque eu acho que é legal também, Will, até, assim, pra gente estimular as pessoas a se conectarem, porque às vezes, no começo, falando assim do antes e depois, né, quando eu comecei, né, a compreender que eu tinha um Kim, tinha um oráculo, uma onda encantada e tudo mais, e aí a gente vai vivendo, né, a contagem, que nem hoje, a gente está no dragão ressonante, amanhã no vento, né? A gente, pelo menos para mim, rolava muito um apego assim, eu sou estrela, meu Kim é estrela, então eu só pensava na estrela, queria saber da estrela, né? Mas é muito mais interessante, e a gente precisa também expandir esse olhar, já que estamos aqui na onda da águia, onde é que o dragão tá na tua onda, né?
Aonde que ele aparece na tua onda? No teu caso, né, Will, ele tá lá na ponta, lá no comecinho, né? Atraindo, magnetizando o propósito. Mas é muito interessante cada um poder perceber onde é que esse dragão tá, e às vezes ele não vai estar visível. Às vezes ele pode estar oculto de algum Kim, ele pode estar desafiando algum Kim, ou apoiando, né? Então ele sempre vai estar, mas talvez ele não esteja tão perceptível. E eu tenho ele no meu tom elétrico, né? Eu sou da onda da tormenta. Então eu vejo assim como de fato, olhando para minha história, isso também é uma coisa que eu gosto de instigar as pessoas assim, a estudarem a lei do tempo a partir da sua história, né? De perceber assim os fatos, os acontecimentos na sua vida, as pessoas que fazem parte da sua vida e notarem assim aonde que onde que estão assim os Kins, né? O que que eles estão informando? O que que essas pessoas significam na tua vida versus o que o Kim está informando, né? E aí é muito interessante porque hoje eu estava me, né? Eu estou transitando desde o meu aniversário no caminhante ressonante, que é o guia de hoje, né? O guia do dragão ressonante. E tem uma coisa que acontece na nossa informação, né, do nosso oráculo, que toda vez que a gente soma o nosso Kim com o Kim oculto, e o caminhante do céu é o Kim oculto da estrela, né, a gente chega no dragão magnético. Né? Então é uma conta que sempre vai ser assim. Quem não sabe disso, né, tá assistindo aqui, chegando agora, de repente, tá conhecendo seu oráculo, soma ali o teu Kim com aquele Kim que está embaixo ali no poder oculto, tu vai chegar no dragão. E, e aí, Will, o que que acontece? Toda vez que eu encontro alguém caminhante, eu acesso o dragão, né? Então, toda vez que a gente encontra alguém do nosso poder oculto, a gente, onde é que a gente chega? No dragão. Então, eu tenho a sensação, assim, como se sempre fosse um convite para voltar no começo. Qual que é o começo, né? E esse começo, para mim, é uma coisa que me inspira muito no dragão, né? É essa conexão com aquele ser que sai da barriga da mãe ali. Todos nós que estamos habitando esse planeta saímos de um ventre, né? E eu vejo como o dragão, e aí ele é da família, né? Do enlaçador, do macaco, do guerreiro, né? Sobretudo quis trazer do enlaçador, né? Que traz o igualar. Porque quando a gente se recorda disso, fica mais fácil da gente lembrar que nós estamos em pé de igualdade aqui. Por mais que às vezes a gente se esqueça disso, né? Talvez eu me ache menos ou mais que o outro, né? Aquele que eu aponto, que eu acho que fez um absurdo, que eu julgo, aquele também já foi um bebê inocente, né? Que saiu dessa barriga da sua mãe. E aí a gente consegue, pelo menos para mim, o dragão ele me faz ter esse olhar assim de acolhimento, né, e de percepção de que talvez não seja natural, de fato, não é natural o que a gente acaba vivendo enquanto sociedade hoje, né? Quando a gente volta para o começo e vê, não, peraí, o erro, né, o que está desalinhado, desorganizado, é o que acontece de lá para cá, né? O que que aconteceu nisso tudo, né? Então, como que a gente está se organizando enquanto sociedade, né? Que está fazendo todas essas injustiças, essas desigualdades. Então, são reflexões que bem profundas, assim, que esse Kim me traz, sabe? Esse selo me traz, assim, esse retorno à origem, né? Sempre que o dragão aparece, volta, volta para ti, né? Então, não sei se ressoa para você, se eu viajei aqui, mas a lei do tempo, para mim, ela tá aí para isso, sabe? Para a gente ir recordando dessas coisas. E a partir disso fazer algo diferente, né? Fazer algo que realmente possa ser o encontro de um coletivo melhor, né? Uma sociedade bem diferente do que na maioria a gente está percebendo, né? Com tudo que a gente está vivendo. Então, não sei como é que tu faz esse link, assim, como é que tu sente, né, em relação a isso. É bem interessante essa reflexão, Ana, que você traz sobre o bebê. Eu nunca havia pensado nesse ponto da vida, né? Como isso realmente nos iguala, né? Em,
em potência, em possibilidade, em mérito, inclusive, né? Então, isso é bem interessante. E é isso mesmo, o dragão convoca a gente para ir lá para o início. Não é à toa que a nossa página se chama Ordem dos Dragões, porque a gente gosta de saber onde é o início das coisas, né? E o início é ali mesmo. É o que nos unifica e nos iguala, né? Que é o próprio dom da existência. E aí, quando a gente observa a vida como uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de melhora, de aprendizado e de retificação, não só de si mesmo, mas das coisas ao nosso redor, aí tudo fica diferente, tudo ganha um novo ar, uma nova ótica e um novo peso também, uma nova densidade, uma nova importância, eu diria. Porque qual que é a razão de a gente estar existindo aqui, né? A gente tem as nossas teorias, a gente tem as nossas hipóteses, né? Mas ninguém tem certeza direito do porquê que a gente está aqui, de qual que está acontecendo por trás das cortinas, né? Nos bastidores do show. E a gente só sabe que a gente está aqui. O que dá mais sentido para estar aqui, para existir, é entender a vida como serviço, né? Não é? E a lei do tempo explica direitinho. Então isso é muito interessante. Se você vai assistir ali selo por selo, se você vai estudar selo por selo, rapidinho você vai entender que o serviço uma vez que você entende o propósito e o desafio, o próximo passo já é o serviço. Os dois são internos e o terceiro já é para fora. É o que você vai entregar para o mundo, qual que é o teu papel em relação a si mesmo e em relação às pessoas ao redor. E aí a gente se perde no caminho porque a gente interpreta dimensões da mente, dimensões das nossas auto-identificações, digamos assim, e dá muita importância para aquilo. E acaba se perdendo do nosso serviço real. Qual é a razão dessa existência? Tem gente que vai dizer que não tem razão e que é você que cria essa razão. Bom, que seja. Qual é a melhor maneira, então, de criar uma razão que faça sentido? Qual é o melhor sentido possível que pode ser criado em uma existência que não tem razão em si? E aí a gente vai chegar de novo no serviço. Então não tem escapatória. Tudo vai remeter à relação que a gente tem um com o outro, né? E isso é muito interessante, mais uma vez, porque isso parte de uma relação conectada consigo mesmo, isso parte de um auto-reconhecimento. Em primeiro lugar, o dragão vai te convocar a se auto-reconhecer, a se auto-identificar de verdade, perceber que você não é os seus pensamentos, que você não é as suas crenças, as identificações e opiniões que a gente vai construindo ao longo da vida. O ser é muito mais do que uma opinião. O ser não depende de opiniões. O ser é. E eu adoro essa palavra em português, porque ela é uma letrinha só, é um som muito breve. É. Só isso. Então, e quando a gente se conecta com isso, a gente se conecta com uma camada bem transcendental da realidade, uma camada da realidade, da existência como um todo, que é meio que indefinida, porque a única definição possível é a própria existência. E daí eu estou falando de Deus mesmo. Eu estou falando dessa existência transcendente que é e que transcende qualquer coisinha que venha além do é. A gente tem a possibilidade de se aproximar disso, de entender isso com um pouquinho de proximidade, com um pouquinho mais de conexão, uma vez que a gente invoca o nosso próprio ser, a gente se aproxima do ser total, da totalidade, da totalidade da unidade e a unidade da totalidade, que é a existência divina, a existência de Deus. Então, que dia importante, que dia especial para a gente passar por essas reflexões. E aí, pensando agora há pouco, eu ia me dando conta de novo, né? De como a lei do tempo é sobre isso, sabe? É sobre que nem você falou no início, Ana, é sobre cada dia ser um dia e não ter outro igual. E mesmo quando esse dia se repetir nessas mesmas configurações, mais ou menos, daqui a 52 anos, você é completamente diferente. Talvez a gente nem esteja aqui para viver esse Kim daqui a 52 anos, quando ele se repetir nas mesmas configurações dentro
do encantamento do sonho e do calendário das 13 luas, né? Então, cada dia realmente é único, e essa é a grande proposta da Lei do Tempo. É todo dia te provocar uma reflexão, todo dia te provocar a um pensamento, a uma ação, não só uma reflexão e a um pensamento, mas uma ação, porque, como eu falei, o ponto número um, assim, de cobrança vai ser: você está pensando demais, você está refletindo demais. Se você não consegue transportar essa reflexão e essa clareza que a gente vai ganhando para a prática, isso se chama incoerência, isso se chama desintegridade. E amanhã é tom galáctico, inclusive, né? Amanhã vai ter um papo aí de vento galáctico, convocando a integridade do espírito. Isso não é pouca coisa, sabe? Então, eu acho que é sobre isso, Ana. Eu ia refletindo um pouco ainda, né? Sobre, sobre como o ser humano é profundamente incoerente em vários aspectos. Estudando psicologia, a gente percebe que lá no consultório fala uma coisa e depois fala outra coisa, sabe? E que elas se contradizem completamente. E aí o analista fica assim, né? Tá, beleza. Semana passada você me falou outra coisa, mas tudo bem. Vamos ver se você fala por uma terceira vez para que a gente possa entender o que está acontecendo por dentro dessa incoerência, sabe? No consultório de psicologia, isso fica escrachado, assim, fica evidente essas incoerências e fazem parte da nossa existência. Isso é natural do ser humano. Não é natural empurrar isso com a barriga até o final da vida e achar que está tudo certo. Isso definitivamente não é natural. E aí, a lei do tempo, como prática terapêutica, serve a esse propósito. A psicoterapia, como prática terapêutica, serve a esse propósito, porque a gente vai falar, porque a gente vai expor ao mundo o que a gente pensa e vai ter alguém ali ajudando no meio do caminho para perceber, ó, tem uma incoerência aqui, no caso da psicoterapia. E no caso da lei do tempo, à medida que a gente vai refletindo isso e vai partilhando também com outras pessoas e outras percepções, por isso a comunidade da lei do tempo é muito importante, à medida que a gente vai refletindo sobre a própria existência dentro da lei do tempo e partilhando a existência com outras pessoas também dentro da lei do tempo, a gente vai se dando conta dessas incoerências. E eu acho que essa é a maior bênção que existe. Muita gente para na percepção da incoerência. Especialmente dentro dessa onda da mente, dessa onda da águia azul, é muito importante entender isso, que o primeiro passo para a cura é perceber a doença, nesse caso. O primeiro passo para a melhora é perceber que está ruim, porque senão não tem como melhorar, não tem para onde melhorar, não tem para onde evoluir. O primeiro passo para ganhar algo que eu não tenho é perceber que eu não tenho aquilo. E muita gente acaba parando. Por quê? Porque a mente entra em jogo, porque os pensamentos entram no caminho e atrapalham tudo, sabe? E aí vem julgamento e vem uma bagunça de coisa. Não é à toa que o tom 2 dessa onda encantada é o guerreiro, porque ele vai exigir, ó, não pare no pensamento, não pare na primeira camada de observação. Siga em frente, com fé, coragem, foco e bora. Acho que é mais ou menos por aí. Tu tá falando isso de não parar, né? Que as pessoas têm uma ideia de que tá. O que eu escuto às vezes é, nossa, mas parece que tá piorando, né? Quando começa a meditar, por exemplo, né? Tá, fui fazer a meditação e, nossa, eu não consegui ficar quieta, eu me mexi muito tempo, eu fiquei agitada. Olha que interessante, tu tá percebendo que tu ficou agitada. Talvez essa agitação já estivesse aí, né? E ela não estava nem sendo percebida. E eu acho que no processo terapêutico também acontece isso, né? Até a gente acostumar com se escutar, o que vai vindo, assim, às vezes vem uma bagunça, né? Tipo essa pessoa aí que tu citou, né? Conta, fala de um jeito, outro dia fala de outro jeito, né? E vai falando e vai trazendo. E aí dentro da lei do tempo também, Will, eu vejo que soma, né? Não sei se tu percebe isso nos teus atendimentos, assim, mas esse discernimento que a gente vai potencializando o acompanhamento dessas reflexões diárias, né, que o Tzolk'in proporciona, a gente vai refinando nossa percepção também do que pensamentos são esses, né, como observadores desses pensamentos que passam aqui, já que a mente é única, né, é uma mente planetária que a gente está acessando, uma nuvem, né, a gente está pescando tudo isso. Hoje, inclusive, no tom ressonante, é um dia para a gente
ter mais vigilância ainda, né? Porque ressonante, né? Ele ressoa, né? Todos os quins do oráculo de hoje estão ressoando. Então, com que canais tu te sintoniza? Que canais tu vem sendo? E eu tô transitando agora nesse ressonante, né? Que eu falei do caminhante ressonante. E como eu percebo na prática, assim, como a gente vai ficando mais eu me sinto mais sensível, assim, ao outro. Então, eu lembro que quando começou, assim, esse ciclo, eu fiquei bastante, eu me via bastante emotiva, assim, com várias coisas, né? E aí, claro, também tem as coisas que estão acontecendo na minha vida, né? Os lutos que eu estou fazendo por processos meus, etc. Mas eu me sinto mais sensível às pessoas, né? Me sinto mais aberta às pessoas, né? Então, na minha interação com o caminhante ressonante, eu percebo isso. Então, na medida em que a gente vai navegando, né, nessa consciência, eu vejo como a gente vai refinando esse processo de observação, né? E aí, quando a gente atravessa essa arrebentação, que daí quando a gente começa, né, o processo de autoanálise, de autoobservação, e começa a se desidentificar, então, daquilo que até então estava identificado, né, grudado, amarrado, né, a gente vai conseguindo expandir o olhar e perceber, né, o que a gente não estava percebendo, né, e a partir da percepção fazer as mudanças que a gente quer. Só que sem essa clareza, não tem como, né? E aí tu falou do guerreiro, se a gente persiste, né, o que a gente acessa? A iluminação, né, porque o equilíbrio dessa onda está no sol, né? Então, fazendo o link assim com os amarelos, né? O que vai me equilibrar ali nesse desafio, né? Que tá um pouco desafiador de ver, né? Porque essa onda é pra gente ver. É esse fogo, né? Que a gente acende ali, que traz essa clareza. E que tem também um dragão ali, né? Porque daí eu queria que tu falasse, Will, dessa relação sol e dragão. Porque como diz o macaco, né? Nada começa nem termina. A gente chega lá no fim do ciclo, no sol, o sol cósmico, e dentro do sol cósmico já está ali no oráculo o dragão magnético, que daí já é o início. Então, onde é que começa e onde é que termina, né? Então, se você quiser falar um É, pouquinho da tua visão, né, do sol com o dragão, a gente dá uhum. uma sintonizada já nesse sol, né, que está no poder oculto de hoje também. Essa é a cereja do bolo, eu acho, né? É a cereja do bolo mesmo, porque, inclusive, Ana, a gente vai se dando conta de novo. O Yoda é mais engraçado nesse aspecto, porque ele se dá conta várias vezes da mesma informação. Eu já observei ele se dar conta inúmeras vezes da mesma informação sobre a lei do tempo. Sobre qualquer informação que você pensar, ele já se deu conta mais 5 vezes. É, todos nós temos dragão magnético dentro do oráculo. Isso é muito específico. Isso não é qualquer coisa. É do mesmo modo que você soma o análogo com o destino, você tem sempre tormenta. Do mesmo modo com que você soma o destino com o antípoda, você vai ter sempre. Não, na verdade, ele não é a mesma soma, mas ele vai fazendo essa troca aqui de um para o outro, né? E o oculto você vai ter sempre o dragão magnético. Não é qualquer dragão, sabe? Então é sempre uma convocação ao retorno, sempre uma convocação ao início. A quem você é de verdade lá no começo, lá na unidade, sabe? E esse é o pulo do gato mesmo do Sol e do Dragão. É entender que a jornada dos 20 selos ela é arquetípica, ela é uma jornada, ou seja, ela tem um começo, uma evolução e um fim. Ela independente dos tons que a gente. Os tons ele vai fazer um movimento para que a gente possa abordar cada um dos 13 selos com uma profundidade maior. Né? Isso mesmo que a Ana está mostrando ali, né? Mas se a gente pega só a coluna dos selos, do 1 ao 20, você já tem a jornada completa ali. Os selos eles vão trazer um desabrochar, digamos, para você entender todos os selos em profundidade máxima, em todas as posições possíveis, em todos os movimentos possíveis que os 13 tons simbolizam, né? Mas a jornada em si do dragão ao sol, ela já é completa, ela já traduz toda a informação.
necessária. Eu gosto de falar, eu gosto de entender os 20 selos da lei do tempo como um compilado epistemológico da existência. O que significa isso? Que todo tipo de conhecimento que exista no universo pode ser encaixado, pode ser compreendido através de pelo menos um dos 20 selos. Eu me desafio constantemente, desafio você que está me ouvindo, a encontrar algum conhecimento que não se encaixe em um dos 20 selos, pelo menos. De tão abrangente que são esses 20 temas principais que a gente tem ali, esses 20 arquétipos que nós temos ali, eles abrangem toda a existência. E ele começa no dragão, vai evoluindo, vai crescendo, vai desenvolvendo aspectos até transcender lá no final, até chegar no auge da vida e retornar para o um. É um ciclo infinito. Os próprios chineses já compreenderam isso quando eles observam que a noite está dentro do dia e o dia está dentro da noite. De que o masculino está dentro do feminino e o feminino está dentro do masculino. E quando a gente pensa no yin e yang, a gente costuma pensar nele parado, né? Mas na verdade ele é um movimento constante. E aquela bolinha, ela aumenta e vai, e ela domina toda aquela cor. Quando veja, tem uma outra bolinha preta nascendo dentro do branco e assim vai. Então é um movimento de retorno, né? Por que as coisas são assim? Não sabemos direito. Talvez um dia descobramos, mas as coisas são cíclicas. Esse é o aspecto cíclico do tempo, esse é o aspecto circular do tempo, tá? E esse círculo, ele não é, se fosse só ele nos deixaria preso. A gente teria uma dimensão de eterno retorno à estaca zero, mas não é. Ele também tem um aspecto radial, ele também tem um aspecto de ascensão, né? Então a gente tem sempre a possibilidade de, a cada renascimento, né, a cada surgimento do dragão vermelho, depois de um processo de 20 passos, um por um, desenvolvendo e entendendo cada um daqueles selos, é uma oportunidade de a gente voltar a um nível acima, de voltar um degrau acima mesmo. E aí, para quem é dragão, é muito legal pensar nisso, né? Eu gosto de pensar assim, o dragão, às vezes, ele é meio casca grossa, né? Inclusive, se a gente pensar no dragão, assim, você pensa num bicho escamoso, num bicho duro, né? Inclusive, tem até o dragão do Hobbit lá, que a grande questão é que o bicho é duro, ele não é qualquer coisa que atravessa a armadura dele ali. Só que se você flexibiliza um pouquinho essa armadura, você abre um pouquinho esse aspecto, uma luz natural emite, né? Já que todos nós somos dragões, fica essa reflexão aí. Relaxa um pouquinho, sabe? Abre, vai desprendendo essas camadas de resistência que literalmente enrijecem a vida, que vão desflexibilizando a vida, sabe? Porque tem muita luz para ser mostrada, tem muita coisa para ser feita, muita luz para ser mostrada, e cada pessoa ocupa um papel muito importante nessa história. Muito importante mesmo. Porque não tem ninguém igual a você, e por mais que você tenha um irmão ou uma irmã gêmea, essa pessoa está ocupando outro lugar, ela não ocupa o seu. Por mais que ela seja bem parecidinha com você, ela não ocupa o mesmo lugar. Por mais que você tenha aquele amigo ou amiga que se diz assim, nossa, esse cara, essa pessoa, ela é a minha lata. A gente não é parecido fisicamente, mas o nosso comportamento é igualzinho. Não é tanto assim, porque ela ocupa um cenário na vida e você ocupa outro cenário na vida. E isso já é o suficiente para você se reconhecer mesmo como o todo, sabe? E aí volta o papo do sol. Em uma única pessoa você se reconhecer muito mais do que uma única pessoa. Você é um ponto central na existência. Eu ia dizer na vida de muita gente, mas é além da própria vida, da vida das pessoas, é na existência como um todo. Uma curiosidade, Ana, eu tenho, na verdade, desde sempre, eu tenho muito interesse sobre genealogia, né? Eu gosto de entender quem são os meus familiares. E, eventualmente, eu encontrei um aplicativo ali onde eu cadastrei dois, três nomes e conectou a uma árvore absurdamente grande, sabe? Que vai, assim, eu pensei que ela ia até 1700, mas eu vi que ela ia até 1500. Depois eu achei um outro ramo que ia até 600 depois de Cristo. Aí eu achei um outro ramo ainda que ia a antes de Cristo. 600 antes de Cristo, sabe? E quando você vai se conectando com todas essas pessoas,
naturalmente, assim, tipo, é uma ficha pesada que cai na cabeça da gente, porque eu sou a ponta de uma lança absurdamente grande que vai lá atrás. E aí você, como consteladora, acho que traz ainda mais questões sobre isso, né, Ana? Então honre, sabe? Honra a sua existência, investiga aí quem você é, aproveita esse dragão ressonante para respirar fundo e se preparar, porque daqui a pouco essa é a reta final desse Tzolk'in, então é só um fechamento mesmo. Daqui a pouquinho a gente começa um novo papo aí para frente. Então, vamos seguindo junto. Inclusive, já quero aproveitar esse momento para pedir para você que ainda não seguiu a Ordem dos Dragões, seguir a nossa página, tá? É recente o Instagram colocou uma métrica ali onde apenas páginas com mais de 1.000 seguidores podem fazer lives. E aí é por isso que a gente não tem feito lives por aqui recentemente, né? Nós estamos com 939 seguidores, se eu não me engano, então falta só 60 para a gente poder voltar a fazer live. Seria muito massa, inclusive, se nessa reta final, nesses últimos 20 dias, a gente conseguiu bater essa meta, então ajude a gente aí e segue a nossa página. E se você já está seguindo, você pode mandar para alguém que não está seguindo e ajudar a gente a bater a nossa meta, porque daqui a pouquinho tem um novo início, tem um novo começo e tem muita coisa para evoluir, para entender, né? Para, de verdade, entender quem a gente é, lapidar o nosso ser e colocar o nosso serviço à disposição, porque você é a ponta de um jogo, assim, de um teatro cósmico, de um negócio que transcende muito as nossas pequenas concepções do dia a dia, os nossos pequenos problemas do dia a dia se tornam isso aqui quando você se dá conta, assim, de quão grande é a existência, sabe? Uau! Nossa, potente, Will, potente, assim, pra gente ir encerrando, eu ia falar isso, né, da questão do teu canal, Ordem dos Dragões, e, assim, não te falei isso em particular, vou falar isso aqui ao vivo, se tu quiser abrir a live, eu posso abrir contigo, né, e te deixo falando, porque assim, gente, deixa eu falar pra vocês, eu aprendi muito, o Will é um dos meus professores, assim, porque eu lembro, e quando tu abria as lives ali todos os dias, às 13h20, e tu dava aula pro. Putz, eu esqueci o nome dele, mas era um O argentino, Julian, o Julian. Tu dava aula pro Julian ao vivo, assim. Cara, como eu aprendi, assim, foi uma das épocas que mais fichas caíram, assim, em relação aos oráculos, né, toda, assim, os selos e tudo mais, né, todo dia navegando. E é um conhecimento que não tem outra maneira, senão a gente realmente ter essa disciplina, né, de todos os dias dar uma espiada, ver qual é o quinto dia, né, ler alguma coisa aqui, alguma coisa lá. É claro que é um caminho que a gente sempre é estimulado, né? Os nossos professores nos estimularam e a gente estimula também, passa isso adiante, que é um caminho em que cada um vai ter a sua percepção, né? Nós aqui trouxemos as nossas, né? A partir da vivência que a gente tem, da experiência que a gente tem. Mas cada um que vai se conectando, e eu não sei se tem alguém aqui ao vivo com a gente ou assistindo essa gravação, que caiu de paraquedas aqui e não sabe nem do que a gente está falando. Gente, em resumo, a gente está falando aqui de uma sustentação da consciência, porque existe a expansão de consciência, né? Que tanto se fala, expandir a consciência. Ok, eu vejo que tem momentos assim que, uau, né? Que vem muitos insights e que eu acesso muitas coisas. Mas na medida em que tu vai se relacionando com os códigos diariamente, tu vai nutrindo isso, né? E o dragão tem essa ação, né? Nutrir. Na medida que tu vai nutrindo isso nessa inter-relação com os códigos, tu vai sustentando essa consciência. E aí isso vai se revelando nas relações, no dia a dia, né? Quando alguém te fecha no trânsito, quando tu tá lá numa situação desafiadora, né, que te tira um pouco, né, questões de saúde, por exemplo, eu tô com algumas questões de saúde na família, fica, opa, peraí, não, volta, né, peraí, o que tu precisa fazer? Né? Então, esse discernimento, essa lucidez, ela precisa cada vez mais ser estimulada, porque as distrações, as anestesias são inúmeras, né? A gente está repleto de recursos para nos tirar da presença genuína no agora. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Então, assim, tanto o Will quanto eu somos facilitadores. Eu vou estar aqui, né, abrindo live todos os dias, nesses 20 dias. Então,
apareça aqui, vem aqui. Amanhã eu vou conversar com a nossa amiga Lu, do Vento Cósmico, que vai trazer também um pouco da percepção dela do vento, que é o Kim de amanhã, né? Vento galáctico. Mas, Will, volto para o que eu te falei. Se tu quiser abrir live aí na semana, 13h20, né? Que é o horário que tu costumava fazer, me fala, eu abro, te deixo aqui falando, fico assistindo. Tá? Então, aí a gente vai fomentando, gente. Passem adiante a página da Ordem dos Dragões, porque o serviço deles é realmente bem fundamental, assim. Essa nutrição diária, né, que eles fazem. Então, vamos fomentar para que eles possam acessar aqui, né? Porque o Instagram vai mudando as regras, daqui a pouco eles mudam para 5.000, para 10.000, mas enquanto é 1.000, acho que tá fácil ainda, tá pertinho, né? Tá bem Deixa eu ver o que o facinho. pessoal tá falando. Ó, matematicamente dando boa noite aqui, a querida Bia. Cheguei bem na hora que você fala de problemas de saúde na família. Eita, é isso aí. Faz parte, né? São os desafios. Pessoal, passou várias pessoas por aqui, ó, Toca das Sementes, deu um cheguei aqui. Feliz que aniversário, a Nira deixou aqui antes. É aniversário, Nira. Tá fazendo aniversário. A Gil tá com saudade dos encontros. Acho que é isso, né? O pessoal dando boa noite para ti, parabéns para ti lá no começo também. Temos uma live, Will. Tu que fala, essa frase é tua. Temos uma live. Gratidão, Ana, pelo convite. É sempre legal estar por aqui. A gente quer logo estar por aqui mais vezes, então lança a nossa página por aí em todo canto, tá? E quero agradecer aos felizes aniversários que vocês me deram por ali. Eu fico muito feliz com o carinho, tá bom? E estamos juntos, seguimos estudando, seguimos aprofundando e seguimos cada vez mais buscando a prática, né? Porque só de estudo a gente não faz nada, a gente não serve muito. Então, o estudo precisa ser transformacional. E eu acho que a Lei do Tempo é uma super ferramenta, eu já vivo isso há um bom tempo, e esse dragão está bem diferente do que era lá no início. Então, vamos que vamos, se transformando e se ajudando. E, Ana, força, espero que você consiga todos os 20 selos. Se você conseguir, vai ser bem legal, hein? Vamos lá, né? O desafio foi dado, né? E vamos se colocar no desafio. Se não der, vamos navegar no fluxo, né? Tá tudo certo. Pelo menos abrir Bora. aqui para trazer esse lembrete do selo. Eu quero estar aqui para a gente poder trocar, né? Quem sabe no dia que, se não tiver, né? Se não tiver algum representante, a gente possa abrir juntos e trazer essa consciência aqui, né? Essas reflexões. Vamos surfar. Hoje eu tô lua, né? Toda vez que eu me encontro com o dragão, eu acesso a lua. Então eu tô no fluxo. Estou aberta para o Bora. que for. Esse caminho seguido assim com entrega, com confiança, ele é muito divertido também. Então, o dragão tem esse desafio, né? O desafio de se divertir. Então, bora se divertir. Que seja muito divertido o teu ciclo. Tu possa se entregar para esse macaco ressonante aí, que vai te convidar para brincar um pouquinho aí, para dissipar as ilusões ao longo desse ciclo, né? Bora lá, Vai ser tá divertido. bom? Tenho certeza, Ana. Obrigado. Então é isso, gente. Um grande abraço para todos. Gratidão por estarem aqui. E amanhã, às 13h20, estaremos juntos novamente aqui com a Lu Vento Cósmico para a gente falar sobre viver aquilo que a gente acredita, hein? Perguntinha do vento amanhã. Você vive aquilo que você acredita? É. Então é isso. Uma boa noite. Obrigadão, Will. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.